Salve família, vamos para mais um vídeo para essa segunda-feira, 23 de maio de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para fortalecer. Para essa segunda-feira, de pouquíssimos jogos importantes, separei 10 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você fazer seu investimento. E se você deseja fazer um jogo para essa segunda-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá, @elonepalpites no Instagram, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Segue lá, @elonepalpites. Agora seguindo para os palpites dessa segunda-feira, 23 de maio, começando aqui na partida entre Tirol e Lask Linz pelo Campeonato Austríaco. Nos últimos 5 jogos da equipe da Tirol, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Lask Linz vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No último jogo entre eles, na casa do Tirol, o Tirol venceu por 4-0. As odds estão marcando 3,75 para a equipe da casa, 1,85 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols, como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, um palpite mais arriscado, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateram 2,5 em 3 oportunidades, bateu 1,5 gols em todos os jogos. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 12,5 em 4 oportunidades e bateu 1,5 gols em todos os jogos. Como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Fredericia e Horsens pelo Campeonato Dinamarquês, divisão de acesso. Na classificação, a equipe do Horsens vem na primeira colocação com 60 pontos. O Fredericia vem na quinta colocação com 50 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante empatou 1 e venceu 4. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 0-0. As odds estão marcando 3,60 para a equipe da casa, 1,90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em todos os jogos. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado de Horsens para vencer ou Horsens com empate. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Horsens, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Fredericia vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos confrontos diretos entre as equipes, na casa do Fredericia, o Horsens venceu 3. Houve aqui um empate e uma vitória para a equipe mandante. Vou deixar aqui acima de 2,5 gols como primeira opção de aposta, ou como um palpite mais arriscado a 1,90 Horsens para vencer. Agora passando aqui na partida entre Hydrove e Helsingør. Na classificação, a equipe do Helsingør vem na terceira colocação com 55 pontos. O Hydrove vem na quarta colocação com 53. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Hydrove venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando 3,80 para a equipe da casa, 1,95 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 1,5 gols em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 1,5 gols em todos os jogos. Ou como segunda opção de aposta, palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados, todos eles bateram ambas marcam. Como primeira opção de aposta, vou botar na tripla ou numa quadra, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir, pegar ambas as equipes marcam como segunda opção de aposta. Agora passando aqui na partida entre Nykøbing e Lyngby. Na classificação, a equipe do Lyngby vem na segunda colocação com 59 pontos. O Nykøbing vem na sexta colocação com 31. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma vitória e 4 derrotas. A equipe visitante venceu 4 e perdeu 1. No último jogo entre eles, o Lyngby venceu em casa por 5-0.
As odds estão marcando 7,50 para a equipe da casa, 1,40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 1,5 gols em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 1,5 gols também em 4 oportunidades. Você também pode pegar acima de 2,5 gols, também vejo boas probabilidades para essa partida. Ou se você preferir pegar a Lyngby para vencer, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos fora de casa do Lyngby, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos jogos diretos entre as equipes, na casa do Nicobin, foram 3 vitórias para a equipe do Lyngby e 2 empates. Você pode pegar acima de 1,5 gols como primeira opção de aposta, ou Lyngby para vencer, um palpite mais arriscado. Agora passando aqui na partida entre Halmstad e Brommapojkarna pelo Campeonato Sueco, divisão de acesso. Na classificação, a equipe do Halmstad vem na primeira colocação com 19 pontos. A equipe visitante vem na quinta colocação com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do visitante. As odds estão marcando a 1,75 para a equipe da casa, 4,20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, 3 delas bateram 2,5 gols. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 12,5 em todos os jogos. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta. Você pode pegar um palpite mais arriscado, Halmstad para vencer. O Halmstad que vem na sequência de 6 vitórias seguidas. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta mais arriscada, Halmstad para vencer. Agora passando aqui pelos playoffs de acesso da partida entre Hamburgo e Hertha Berlim. O Hamburgo que vem na terceira colocação, terminou a terceira colocação da segunda divisão do campeonato alemão. Já a equipe do Hertha Berlim conseguiu ali, se não me falha a memória, foi na 16ª colocação, que deu acesso a disputar os playoffs de acesso do campeonato alemão. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Hamburgo, que no primeiro jogo venceu por 1-0, jogando fora de casa. Para essa partida depende de apenas um empate para conseguir o acesso. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hamburgo, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Hertha Berlim vem de 3 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Hamburgo venceu fora de casa por 1-0, que dá direito a um empate para conseguir o acesso. As odds estão marcando 2,20 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hamburgo bateu 1,5 gols em 4 oportunidades. A equipe do Hertha Berlim nos últimos 5 jogos realizados bateu 1,5 gols também em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar Hamburgo em casa com empate, também vejo boas probabilidades para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa, o Hamburgo venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Hertha Berlim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, Hamburgo em casa com empate. Agora passando aqui pelo campeonato irlandês na partida entre Drogheda e Shamrock. Na classificação, o Shamrock vem na primeira colocação com 39 pontos. O Drogheda vem na 8ª colocação com 16. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma vitória no último jogo e 4 derrotas. A equipe visitante vem de 4 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Shamrock venceu em casa por 3-1. As odds estão marcando a 1,25 para a equipe visitante. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Ou se você preferir, pegar Shamrock para vencer. Agora passando aqui pelo campeonato do Egito na partida entre Zamalek e Al-Aswan pelas semifinais. Nos últimos 5 jogos da equipe do Zamalek vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Al-Aswan vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Zamalek venceu em casa por 3-0. Até o momento não abriram odd para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Zamalek para vencer. Nos últimos 4 jogos entre eles, na casa do Zamalek, o Zamalek venceu todos os jogos. Você pode pegar também acima de 1,5 gols na linha de gols como segunda opção de aposta. Voltando aqui pelo campeonato irlandês na partida entre Finraps e Dundalk. Na classificação, a equipe do Dundalk vem na terceira colocação com 28. O Finraps vem na 9ª colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 vitórias.
No último jogo entre eles, na casa do Dundalk, o Dundalk venceu por 3-0. As odds estão marcando 3,80 para a equipe da casa, 1,85 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta fora com empate. Você pode pegar também um palpite mais arriscado de Dundalk para vencer. Vou deixar aqui fora com empate. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Finraps, foram 2 vitórias para a equipe do Dundalk e 3 empates. Vou deixar aqui fora com empate como primeira opção de aposta. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para a próxima e última tip na partida entre Sport Recife e CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na classificação, a equipe do Sport vem na terceira colocação com 15 pontos. O CRB vem logo abaixo na 19ª colocação com apenas 7 pontos em 8 partidas na zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sport, vide um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do CRB venceu 2 e perdeu 3. No último jogo entre eles, na casa do Sport, o Sport venceu por 3-1. Até o momento não abriram ODD para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sport, todas 4 delas bateram. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sport, todas elas bateram abaixo de 2,5 gols. Jogando no campo do Sport nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. O Sport, que é o dono da melhor defesa do campeonato, com apenas 2 gols sofridos em 8 partidas. Vou deixar aqui abaixo de 2,5 gols. Ou se preferir, você pode pegar a casa com empate como segunda opção de aposta. Um palpite mais arriscado, Sport para vencer. Agora passando para a tripla que selecionei para essa segunda-feira, 23 de maio. Você pode pegar aqui acima de 1,5 gols Drogheda e Shamrock a 1,22. Acima de 1,5 gols Zamalek e Al-Aswan a 1,25. E Hamburgo com empate a 1,33. Essa tripla gerou um DD de 2,03. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$203. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.